Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, esse vídeo então é para complementar as previsões para 2024, na verdade é uma reflexão, né? Porque cada astrólogo vai fazer a sua análise baseada em algumas técnicas, né? Bom, eu fiz o primeiro vídeo então dessa série das reflexões para 2024, baseada no mapa, né, na carta do ingresso do Sol no signo de Áries, tá? Se você não assistiu, pode pegar aqui em cima no card, pode assistir. Ali a gente faz uma reflexão, então, do momento em que o Sol ingressa no signo de Áries, considerando, então, Brasília, capital do nosso país, horário de Brasília, e ali a gente, então, observa os fatores mais importantes daquela carta, tá? Então, o que eu quero fazer hoje? Hoje, observar alguns momentos importantes do ano no que diz respeito a trânsitos, né? Eu vou falar também de alguns momentos de eclipses também, mas quero deixar os eclipses mais para o momento em que eles acontecerem, porque aí a gente entra com uma reflexão específica, né, sobre cada um deles, tá bom? Então, o que eu vou passar aqui, eu vou refletir aqui com vocês, são alguns trânsitos importantes já desde janeiro. Aqui eu não vou considerar o ingresso do Sol no signo de Áries, tá bom? Nós vamos iniciar o ano com o Mercúrio voltando ao movimento direto, né? Só que, gente, o Mercúrio ele tem três, às vezes quatro, né, movimentos retrógrados por ano. Não é um dos fatores muito importantes. Ele se movimenta muito rápido, ele não se distancia muito do Sol, então a gente tem uma constituição muito comum para Mercúrio e Vênus também. Então, o que é mais importante quando a gente fala de uma reflexão assim para anos, né, é entender a partir de Marte, que são os planetas mais lentos que o próprio Sol, né, no movimento que nós usamos, no modelo, né, que nós usamos na astrologia, tá? Que na verdade, do ponto de vista heliocêntrico, é o movimento da Terra. Então, Marte, Júpiter, Saturno na astrologia tradicional. Nós não usamos, né, não é comum na astrologia tradicional utilizar as configurações de Urano, Netuno e Plutão, tá bom? Então, quais são esses momentos? Bom, 4 de janeiro de 2024, nós temos Marte ingressando no signo de Capricórnio, a exaltação de Marte, né? Importante também dizer para vocês que neste ano de 2024 nós teremos o movimento retrógrado de Marte. Então, vocês lembram que no ano em que Marte ficou retrógrado, que foi em 2022, né, no signo de Gêmeos, né, a gente teve muita turbulência, né, ele foi muito agitado, né, aquele período foi bem agitado. Nesse ano nós vamos ter, vou falar mais adiante. Mas nós vamos então começar já janeiro, né, 4 de janeiro, com Marte ingressando no signo de Capricórnio. Ele fica exaltado. Então, a configuração de Marte em Capricórnio é sempre de muita força, energia, ela é forte para a realização dos assuntos do combate e da defesa, né? No clima geral, é um momento assim potente para a realização de, né, pensando em fatores globais. Não tem um perfil agressivo, ele está exaltado. Então, como o Capricórnio é um signo da Terra e é um signo cardinal, quando Marte fica ali, há uma linearidade para o processo produtivo, há uma linearidade para os assuntos ligados a combate e à defesa, tem um perfil bastante corajoso e resistente, forte mesmo, né? É uma configuração de força bruta mesmo, né? Ele é bem duro na queda. Então, para pessoas, né, para quem já tem Marte em Capricórnio na carta natal, quando Marte ingressa em Capricórnio, ele está completando um ciclo ali, né, pessoal, para você, você vai sentindo então essa configuração de força, né, nesses temas de Marte, né, na casa onde Marte está, nas casas que ele rege ali, casa que inicia em Áries e a casa que inicia em Escorpião, certo? É um poder, né, uma característica bem potente de Marte em Capricórnio, sólida. No dia 8 de janeiro, então Marte, que está seguindo junto do Sol já há alguns meses, ele entra na fase que nós chamamos de ascensão heliacal. Ele tem um momento em que ele nasce no céu da madrugada, antes do Sol, então ele está totalmente livre dos raios do Sol. Ele ficou vários meses combusto sobre o raio do Sol, e aí o Sol se vai, porque conforme o Sol foi transitando, caminhando no seu passo diário, Marte foi junto. Então, Marte ficou prejudicado pelo movimento solar, né, por alguns bons meses, né? Então, isso é interessante porque quando Marte entrar na ascensão heliacal, ele está em Capricórnio, né? Então, esse potencial de força fica bastante evidente. Ele tem um perfil construção, reconstrução, coragem, determinação, disciplina, né? É bem forte mesmo
para a superação das adversidades. Então, a ascensão heliacal de Marte vai acontecer no dia 8 de janeiro. O que é esse momento, né? Um pouco antes do Sol nascer, no final da madrugada, é Marte quem sobe a linha do horizonte, né? Ali no horizonte leste. Então ele começa a ser visível no céu novamente, porque ele não estava visível. Todo planeta que fica pertinho do Sol não é visível, né? O Sol ilumina mais e ofusca o brilho do planeta. Esse potencial de Marte fica muito, muito evidente, tá? Então janeiro já começa com esse movimento bem impactante. Eu selecionei alguns momentos, pode ser que outro astrólogo encontre outros momentos também, né? E não esqueça, a gente tem curso de astrologia tradicional lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Estamos ainda aqui, ó, nessa última semana com 50% de desconto, que eu falei para vocês aí no sábado, né? Tá valendo ainda. O cupom é 50 off. Então, para aprender astrologia tradicional, natal, horária, mundial, se especializar em alguns outros cursos de astrologia natal que eu tenho, você pode colocar esse cupom lá no carrinho e ganhar o desconto, tá bom, gente? Então aproveite e estude astrologia tradicional. O site é aprenderastrologia.com.br. Daí nós pulamos para o dia 15 de março, gente. No dia 15 de março é Saturno quem entra na sua ascensão heliacal, porque o Sol vai passar, né, pelo signo de Peixes, quando ele estiver se aproximando, antes mesmo, né, ali de ingressar totalmente em Peixes, ele já vai prejudicando o Saturno em Peixes, já vai deixando o Saturno bem ofuscado. Ele vai passar pelo grau exato onde está Saturno e começa a se distanciar. O planeta só entra na ascensão heliacal quando o Sol já está lá para 17, 16, 17 graus de distância. E no caso de Saturno, isso vai acontecer então no dia 15 de março, quando o Sol já está se encaminhando lá para tá no decanato final ali, né, de Peixes, e aí já livrou Saturno dos seus raios, e o Saturno então emerge ali, nasce no horizonte também, um pouquinho mais no final da madrugada, né, antes mesmo do Sol nascer. Então ele torna-se visível novamente. Os momentos de ascensão heliacal no sentido coletivo, eles têm bastante relevância com os eclipses, né? Então, quando assuntos relacionados aos eclipses anteriores, né, eles tendem a se desenvolver quando o planeta entra na ascensão heliacal, né? Então, o dia 15 de março tem esse potencial. Bom, quando o Saturno entra na ascensão heliacal, ele está em Peixes, ele vai ficar em Peixes durante todo o ano e 2025 ainda ele estará em Peixes, né? E aí é o que eu tenho falado para vocês sempre, que Saturno em Peixes é muito lento, bem assim carregada, né? Tem uma característica de um esforço além da conta, como se estivesse se arrastando, mesmo é aquele peso muito grande. Esse momento da ascensão heliacal melhora um pouquinho a vida de Saturno, porque aí então ele perde, né? Ele sai do campo de uma debilidade que é a proximidade com o Sol, tá bom? Isso significa o quê? Que todos os temas relacionados a Saturno, as burocracias, né, os assuntos de médio e longo prazo, temas relacionados à construção e reconstrução, essa temática mais lenta de Saturno, né, o que diz respeito a pessoas com mais idades, né, a sabedoria ancestral, por exemplo, tende a melhorar um pouquinho, né? Não vai virar o quadro, não, porque o Saturno ainda se mantém em peixes, tá? No dia 10 de abril, Marte chega à conjunção com Saturno. Conjunções de Marte com Saturno, especialmente quando elas acontecem no signo de Câncer, elas têm um fator importante, são conhecidas como conjunções médias, né? Lá no período medieval, esse foi um dos estudos feitos junto com as grandes conjunções, sabe? A conjunção de Júpiter com Saturno que nós tivemos lá no final de 2020. Então, existem as conjunções médias e as menores. A conjunção de Marte com Saturno é uma conjunção média, mas ela tem um potencial maior quando acontece no signo de Câncer. Essa vai acontecer em Peixes, né? Mas merece cuidado porque merece atenção no sentido coletivo, porque os dois planetas são tidos como maléficos, né? Então eles não carregam temas muito positivos. E aí, quando o Saturno está em Peixes, ele é muito lento, e quando Marte está em Peixes, ele não tem o mesmo vigor de quando ele está em Áries, né, que é o domicílio dele, ou em Capricórnio, que é a exaltação, e que são signos que têm a secura, que dá um poder assim para Marte na manutenção e na robustez. Peixes é um signo da água, é frio e úmido, então quando Marte está em Peixes, há uma tendência perdida da ação, né? E aí esse momento vai se conciliar com Saturno em Peixes. Esse momento aqui, do dia, nesse dia 10 de abril, que for se aproximando do dia 10 de abril, um pouquinho depois ainda,
eles tendem a ser muito instáveis mesmo, né? Às vezes com oscilação de notícias, de atitudes, direções, tomadas de iniciativas, de governo, no âmbito geral, né? Eles tendem a ser instáveis mesmo, muito confusos, complexos, dados a muita confusão mesmo nesses dias. E se você estiver iniciando alguma atividade, fique atento, né, para esse momento aqui que não é tão legal. 30 de abril, outro momento, em que Marte agora, né, vai ingressar no signo de Áries, que é o seu domicílio diurno. Então, ele saiu desse momento super adverso da conjunção com Saturno em Peixes e vai ingressar, então, aqui no dia 30 de abril em Áries, onde ele vai permanecer até 9 de junho. Aqui a gente vai ganhar um poder a mais, super veloz, né? E Marte em Áries, ele veloz na tomada da iniciativa, tem uma perspectiva de coragem, né? Mas também tem um perfil de risco, de alto risco. A tendência de Marte como representante de guerras, de conflitos, está no seu domicílio, ele está muito forte. Então, tanto para, assim, pensando em fatores de conflitos globais, guerras, conflitos armados mesmo, né? Como quando a gente pensa em disputas, concorrência, oposições, tal. Então é um momento que oposição de governo, por exemplo, pode ficar bem estridente, tem um perfil muito de combate, né? É uma característica muito aguda. Então, desde o dia 30 de abril até o dia 9 de junho aí, Marte estará em Áries, né? 25 de maio, gente, Júpiter deixa o signo de Touro, ingressa no signo de Gêmeos, tá? Bom, aí você pode falar, Touro era super lento, agora ele ganha movimento. Ele ganha movimento, só que o signo de Gêmeos é oposto a Sagitário, que é o domicílio de Júpiter. Então ele está no seu exílio, no seu detrimento. E quando Júpiter passa por aqui, que é um signo mutável também do ar, há bastante assim, agitação. Ela não é uma agitação de Marte que tem a característica do movimento físico, mas o Júpiter em Gêmeos, ele é instável nas crenças, por exemplo, ele é instável em perspectivas de pacificação. Assim, a gente pode até colocar que ele é excessivamente otimista, né? Eu acho que esse também é um dos temas. Excessivamente otimista, mas imagina, né? Gêmeos é assim, né, gente? É uma oscilação geral. Gêmeos e peixes, né? São, acho que, os dois signos mais oscilantes do zodíaco. Então, Júpiter, grande benéfico nessa condição, ele flui assim também, bastante instável, né? No que diz respeito a assuntos religiosos, místicos, justiça, por exemplo, né? As coisas vão e não vão, né? Vão e voltam, por exemplo, né? Porque esse fator da instabilidade fica bem presente, tá? Mas não é mal-humorado, Júpiter é um benéfico, o que eu penso que ele pode ir para o excesso, né? De indulgência, um excesso de confiança, um excesso, né? De bom humor, né, de otimismo também, né? Então ele tá esse super movimento ali. O dia 6 de junho, gente, tem a ascensão heliacal de Júpiter agora, né? Então o Sol passou por onde está Júpiter e vai se distanciando a ponto de no dia 6 de junho ele já está a 17 graus de distância de Júpiter e aí é Júpiter quem começa a nascer no céu no finalzinho da madrugada. Como um grande benéfico, isso é interessante porque ele volta a ser visível no céu, se livra da combustão, se livra dos raios do Sol. Então é um momento que ganha-se perspectiva otimista, generosa. Só que lembra, eu acabei de falar, né? Ele ingressou em Gêmeos, então ele está um pouquinho desagregado, ele está distante da casa dele de maneira geral, né? E aí isso também, apesar de ser uma ascensão heliacal de Júpiter que seria benéfico, né, no sentido dele trazer esse potencial confiante, otimista, tal, temos que ter aí alguma atenção, né, pelo fato da debilidade do detrimento. Bom, no dia 29 de junho, Saturno inicia o seu movimento retrógrado anual em Peixes, aí então ele fica lento total, né, gente? Esse momento da virada de direção é arrastada, quase parando. Daí, gente, isso merece atenção, porque vocês lembram no primeiro vídeo que eu falei, né, da carta do ingresso do Sol em Áries? O ascendente é Capricórnio, então o regente é Saturno. Esse ano, então, como Saturno é o regente do ano, né, ali no mapa do ingresso, na carta do ingresso, esse período da virada de direção, ele tende a ser difícil. Então, assim, momentos mais críticos, né, são esperados para esses dias em que Saturno vira a direção do movimento direto para o movimento retrógrado. Não é todo o período do retrógrado, não, é a virada de direção, porque aí o Saturno estaciona, né, ele fica zero de velocidade mesmo, né, então, momento um pouquinho mais crítico.
14 de agosto, gente, Marte em conjunção com Júpiter. E aí a gente tem um maléfico com benéfico, mas, gente, se vocês abrirem a carta para esse momento, vocês vão perceber que nesse mesmo momento a Lua está em oposição a Júpiter e Marte, e a Lua está em quadratura a Saturno, e Saturno está recebendo a quadratura tanto de Marte com Júpiter. Então é um quadro um pouco tenso, né? É um dia que tende a ser difícil de levar, então assuntos importantes podem se desenrolar no dia 14 de agosto. Aí no dia 16 de agosto é o momento em que a quadratura exata entre Marte e Saturno acontece. Então eles vão ter a conjunção no dia 10 de abril, no signo de Peixes, e ali no dia 16 de agosto, a quadratura. Marte estará então no signo de Gêmeos, né? E aí ele vai chegar a uma quadratura com Saturno que está no signo de Peixes. Momento difícil. Então, esse mês de agosto, esse meados de agosto ali, né? Ele tende a ser um pouco difícil também devido, né, esse momento que Marte chega junto com a Júpiter, pega a oposição da Lua, pega a quadratura com Saturno, dia 16 é o ápice da quadratura Marte-Saturno, depois disso, nos dias seguintes, já tende a aliviar um pouquinho mais, tá? O dia 9 de outubro é o início do movimento retrógrado de Júpiter, é a virada de direção de Júpiter do movimento direto para o retrógrado. Merece super atenção, porque Júpiter está em Gêmeos, que é o seu ponto de debilidade, ele vai acumular mais uma, né, que é o movimento retrógrado. Então, todos os assuntos de Júpiter que dependem de pacificação, confiança, do otimismo, né, eles tendem a ficar muito instáveis, não travam exatamente, porque eu penso que como ele está em Gêmeos, ele vira a direção causando instabilidade, causando prejuízo, às vezes voltando em temas bem difíceis de conduzir, né? Esse momento ele é um pouquinho relacionado a desperdício, exageros, né? Então é um assunto importante. Bom, em 2022 nós tivemos Marte no movimento retrógrado em Gêmeos, né? Mas como Marte ele tem calor e Gêmeos também tem, foi um momento bem agitado em assunto global. Júpiter tem calor também, né? Gêmeos também tem. Só que Júpiter é mais moderado, né? Ele é um benéfico, então ele não vai causar tanta agitação de conflito como Marte causou, mas ele deixa muito instável esse clima de pacificação global, né? Pensando em conflitos do mundo, né? E em nível de coletividade mais próxima, ele tende a ser um pouquinho exagerado também, né? Excesso de otimismo, né? Então fiquem atentos aí aos exageros, tá bom? Bom, gente, a 6 de dezembro, lá no finalzinho, a gente tem Marte iniciando seu movimento retrógrado em Leão. Então, nós vamos virar 2024 para 2025 com Marte no movimento retrógrado. Esse momento, ele é duro, essa virada de direção de Marte, gente, porque aqui Marte, ele tem as mesmas qualidades de Leão, né? Ele tem qualidades do fogo, são quentes e secos. Então, a virada de direção, ela é bruta, tá? Então, aqui, a gente já diz naturalmente que Marte Leão é a figura do comandante, né? Ele tem bem esse perfil assim, de comando, de exército. Essa virada de direção, ela tende a ser difícil, porque essa característica mais agressiva, violenta de Marte fica bem evidente também no clima, né? Só no momento da virada, tá, gente? E o dia 24 de dezembro de 2024, véspera de Natal, nós vamos ter Júpiter em quadratura a Saturno, né? Então vamos terminar o ano que vem com um momento que, assim, é difícil, mas como o Saturno está em Peixes, que é domicílio de Júpiter, né? Não é tão ruim. Então eu penso assim que diante de quadro difícil há caminhos para solucionar. Apesar da quadratura ser um ângulo difícil, conecta Júpiter ao seu domicílio. Então, beneficia um pouco, já que ele está em Gêmeos, né? Bem prejudicado ali. E a gente termina o ano com um pouquinho mais de esperança, assim, no ar, né? Então, gente, vocês viram que a gente tem alguns momentos interessantes, mas o segundo semestre, né, que tem esses momentos um pouquinho mais difíceis aqui, de Marte conjunção Júpiter, Marte quadratura Saturno, Marte retrógrado em Leão. Então, o segundo semestre de 2024 traz mais esse impacto, tá? Falando de eclipses, gente, 4 eclipses, né? 2 no primeiro semestre, 2 no segundo. O primeiro eclipse é lunar, 25 de março, só que ele é um eclipse penumbral. Na astrologia tradicional, nós não consideramos eclipses penumbrais, porque eles não ocultam a Lua.
a Lua fica com uma cor diferente, tá? Então, eles não têm poder. Se o parcial já é mais fraco que o total, o penumbral, muitíssimo menos. Então, ele não tem um efeito de desenrolar assuntos coletivos, certo? E na astrologia tradicional, a gente gradua o potencial do eclipse de acordo com a porção encoberta do luminar, né? Então, como no penumbral não encobre, não tem relevância. Gente, precisa graduar. Esse tema de eclipses é um estudo. Não é só considerar tem um eclipse. Se você não diferencia o eclipse lunar do eclipse solar, se você não diferencia o eclipse penumbral, parcial, total da Lua, ou parcial, híbrido, anelar do Sol, total do Sol, não precisa de astrólogo, porque todo eclipse vai ser a mesma coisa, tá? Então, a astrologia, ela serve para isso, para você organizar as ideias, entender qual é o potencial do eclipse, ok? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar sobre esse sentido. 8 de abril tem um eclipse solar, só que ele não é visível no Brasil, então ele não tem um impacto forte para a América do Sul inteira. Ele é visível em uma parte ali da Europa e da América do Norte. Então, para nós aqui, ele tem pouquíssimo efeito. 17 de setembro, nós vamos ter um eclipse lunar. Esse será visível no Brasil, em peixe. Só que, gente, ele é super parcial. É uma partezinha de menos de 10% da Lua que é encoberta, né? Então, ela é muito fininha, assim, um percentual bem fininho da Lua ali, bem pequeno. Então, não é um eclipse forte. E no dia 2 de outubro, nós vamos ter um eclipse solar parcial. E ele vai ser visto numa boa parte da América do Sul. E no Brasil é interessante porque ele vai ser visto mais ou menos ali até a linha de Minas Gerais, ali, né? Mato Grosso. Dali para cima ele não será visível, tá? Então, diferente do ano passado, em que a região norte viu o eclipse solar híbrido ali, né? Anelar e tal, total. Esse ano não terá visão ali, né? Não será visível. Ele será visível, então, parcial nessa parte do Brasil, nessa linha, assim, ali, então, de Minas Gerais para baixo, né? E total em alguns países da América do Sul. Então, quando for chegando mais próximas datas, eu faço um vídeo específico para a gente falar sobre os eclipses, tá bom? E é isso, pessoal. Então, esses foram os momentos que eu selecionei como os momentos importantes do ano. Outros astrólogos podem ver outras configurações. Se for um astrólogo mais moderno, obviamente vai colocar Urano, Netuno e Plutão, tá bom? Então é isso, tá? Espero ter trazido aqui para vocês informações relevantes, para vocês acompanharem aí os acontecimentos no nível coletivo, ficarem atentos também, né, nas tomadas de iniciativa de vocês, tá? Então, um ótimo ano para vocês aí. Até o próximo vídeo.